Fala galera, estamos chegando aqui com mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, sempre trazendo convidados especiais para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura, em âmbito local e também a partir de questões de caráter universal. Hoje vamos conversar sobre literatura e mais especificamente, um assunto que já nos acompanha há muito tempo, o fato do Brasil ainda não ser um país que tenha um público leitor muito atuante, muito consolidado. Por que o brasileiro não lê? Será que não está lendo mais? Os números aí estão nos mostrando que há um crescimento, que talvez ainda não seja o ideal, mas o fato é que nos últimos anos deu uma crescidinha. Mas é sobre isso que a gente vai conversar aqui com o professor Marcelo Absan, né, que já nos deu uma entrevista aqui no canal, falando, acho que foi sobre o Jorge Luiz Borges, se eu não me engano, né, escritor, grande escritor argentino, Dostoiévski, perdão. Outro dos grandes, né, o Dostoiévski, grande escritor russo, foi sobre o Dostoiévski que a gente falou. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. A palavra é sua. Muita gratidão estar aqui, muito obrigado, um prazer estar aqui nesse programa Cultura em Pauta, um enorme prazer. Prazer é nosso. Certo. Professor Marcelo, assim, a primeira pergunta mais básica, eu fiz aqui a introdução, fato do brasileiro ainda não ser um grande leitor, principalmente se a gente comparar com a Europa, né? O parâmetro é sempre o continente europeu, mais a parte ocidental. O que a gente sempre ouviu aqui, já se tornou uma coisa meio de senso comum, é que nos países europeus, né, da Europa Ocidental, as pessoas leem mais. Na França, as pessoas leem mais de 10 livros por ano, de média, enfim. Por que o Brasil ainda não se tornou esse público leitor? Quais são os motivos para isso na tua avaliação? Então, na minha opinião, Otávio, eu acho que tem dois grandes motivos aí. Um é que a gente ainda é um país, digamos, em desenvolvimento, né? A gente ainda está saindo da pobreza, eu acho. É complicado, né? Talvez uma criança, um adolescente, um jovem, ou até um adulto ler, sendo que na família dele, de repente, a família teve que trabalhar vários empregos, não tinha nem tempo de pensar nisso, talvez não tinha, como a gente vê, a segurança alimentar, né? O que vai jantar. Então, é uma questão de prioridades evidente, né? Quer dizer, fica difícil da pessoa pensar em algo a mais, né? A leitura, né? Numa situação assim. Na França, temos aí uma média de 15 livros por ano, né, por habitante, que é bem alta, e aqui até que a estatística me surpreendeu, estamos em 5 livros por ano, ainda é baixo, mas acho que tem uma evolução, só que eu acho que o Brasil também é um país muito grande, né, então tem vários Brasis, né, eu acho que se a gente pegar as regiões mais ricas, de repente leem mais, e às vezes as mais carentes menos, apesar de que eu, como influenciador digital, tenho me surpreendido muito, que eu tenho leitores, ávidos leitores de todas as regiões do Brasil, né? Mas ele é muito heterogêneo, né, o Brasil. E outra questão, acho que são as redes sociais, não só as redes sociais, mas os serviços de streaming, né? Hoje em dia o pessoal talvez chega do trabalho, quer dar aquela relaxada e, assim, né, ligar uma série e tudo. Nada de errado nisso, mas aí às vezes isso acaba competindo com a leitura, né? É verdade. Vamos discutir sobre todas essas questões. Essa foi uma primeira pergunta, só para estabelecer aqui um panorama geral sobre essas causas, né, do brasileiro ainda não ter um hábito, né, da leitura. Mas eu, como jornalista, sei bem que a mídia, começando lá com a TV, por exemplo, né, sempre foi uma espécie de obstáculo, digamos assim, para a formação de um público leitor, porque a mídia sempre foi um atrativo que se tornou um ato na vida do brasileiro, desde a televisão e agora com as mídias sociais, então nem se fala. Agora tem a ver também, antes da gente entrar mais nessa questão das mídias sociais, que é importante, professor Marcelo, o que se costuma dizer aqui também é que não temos uma população, uma sociedade muito politizada, tá? No sentido de que não refletimos muito bem sobre as nossas escolhas políticas, não temos uma consciência muito apurada sobre as ideias de uma percepção de cidadania, nossos direitos, nossos deveres, enfim. O nível baixo de leitura, ainda aqui no Brasil, tem a ver diretamente também com esse
com essa pouca politização, uma coisa tem a ver com a outra? Sem dúvida, assim, na minha avaliação tem muito a ver, né? Eu acho que assim, a leitura ela abre muitos horizontes em todos os aspectos da vida, especialmente no político, né? Esses dias eu estava lendo Balzac e a gente vê uma grande diversidade de opiniões políticas, né? Lá no século XIX, né? Tem os bonapartistas, os carlistas, tem os republicanos, os anarquistas, né? A sociedade era mais fragmentada politicamente, o que eu acho bom, positivo. Hoje o que eu vejo é, assim, na minha avaliação, né? A sociedade está politizada, mas talvez da maneira errada, está muito polarizada, né? Então está muito assim se baseando naqueles fake news de WhatsApp. A gente vê isso, né? Infelizmente de todos os lados, né? É difícil até achar a informação correta hoje em dia. Mas o que eu acho é que existe aquela idealização dos políticos, né? Esse é o perfeito e esse aqui é o diabo em pessoa. Então, e a literatura mostra que a natureza humana ela todo mundo tem seu lado bom e ruim, né? E eu acho que falta esse senso crítico de a gente poder avaliar, até daquele político que a gente não gosta, ideias boas, e saber criticar o político que a gente gosta também, né? Eu acho que a democracia é isso, né? A gente poder criticar mesmo, né? Todos os políticos, tentar aproveitar o que um tem de bom, criticar o que outro tem de ruim, né? Só que hoje tem essa idealização, talvez pela falta, né, de leitura, eu acho, assim, né? Eu acho que com certeza está ligado, assim, né? Está bem relacionado. Eu queria insistir, antes de entrar aqui nos nossos parceiros, dar um alô aqui aos meus parceiros comerciais, eu queria fazer mais uma pergunta, insistindo nessa questão mais política, porque, enfim, no âmbito da educação a gente discute bastante isso também, né, no universo literário e tal. O poder vigente, né, o poder público, historicamente falando, mas se a gente for aqui remontar a um passado pouco mais distante, ele nunca ofereceu, assim, nunca estimulou, digamos, uma leitura um pouco mais aprofundada, assim como nunca estimulou uma educação muito mais requintada para todas as classes sociais, enfim, principalmente as menos abastadas, nunca proporcionou justamente para não oferecer para as pessoas as ferramentas necessárias para eles adquirirem isso, esse senso crítico mais aguçado, essa reflexão um pouco mais apurada da realidade à sua volta. É um projeto? Olha, eu acho assim, eu fujo um pouco dessas teorias onde fica difícil de a gente entender, né, se isso é possível ou não. Eu acho assim, existe um viés aí maquiavélico, né, em assim, você manter as pessoas com pouco acesso a esse tipo de essas ferramentas, né? Isso favorece projetos populistas, na minha avaliação. Agora, eu acho que a educação é um problema extremamente complexo, né? Eu até falei com professores de escolas públicas e tem vários desafios, né? Verba é obviamente um deles, mas não é o único, né? Tem absenteísmo das crianças, né? As crianças estão ajudando os pais a trabalhar, então remete à questão da pobreza, é um problema tão multifacetado que eu diria que, assim, eu tenho essa teoria de que mais do que a maldade humana, a incompetência às vezes supera todas as forças. Então, assim, é difícil, convenhamos que é um problema difícil de ser resolvido, muito multifacetado, e o que eu acho que historicamente tem faltado um esforço mais proativo, né? Talvez nesse viés que você falou, né? Talvez é uma coisa mais premeditada, não tenho muito como saber, mas eu acho que o que falta aqui é mais pessoas trabalhando nesse problema, que ele é muito complexo, para simplesmente, vamos pôr mais dinheiro. É claro que precisa, mas é mais do que isso, né? Eu digo isso, professor, porque eu vivo numa realidade que é do Nordeste, e aqui a gente sempre foi comandado, né? O Brasil, durante um bom tempo, antes da Revolução de 30 do Vargas, né? Mas o Nordeste, principalmente, né? Sempre foi dominado por oligarquias, por famílias políticas e tal, e essas famílias, digamos, nunca ofereceram uma educação um pouco mais requintada para o povo, né? Justamente para manter as pessoas nessa alienação. Isso é uma opinião, obviamente, eu não estou trazendo aqui nenhuma verdade absoluta, né? Por isso o motivo da pergunta, porque aqui no Nordeste a gente teve, digamos, uma forma política, né? uma maneira de governar do poder vigente que foi um pouco diferente do resto do Brasil e que manteve o povo na alienação por muito tempo, né? Mas Sim. Entendi.
Mas deixa eu só saudar aqui rapidamente, professor Marcelo, para a gente retomar o papo, só saudar aqui os anunciantes, né? Começando aí por Doces e Delícias, Brigadeiro Gourmet. Olha, se você quiser aí experimentar os melhores doces de Natal, entre em contato agora com Doces e Delícias, Brigadeiro Gourmet. Doces artesanais com gostinho de quero mais. Entra agora em contato pelo WhatsApp e confere lá a variedade do cardápio. O telefone é esse aí que está na tela, é o 99481-0322. Instagram também está aí na tela, doce_doces e delícias. Segue lá agora, é muito bom o cardápio. Sendo terceira margem do livro da minha amiga, querida amiga professora Regiane Souza, fica lá no Shopping Popular, Praça Desembargador Celso Salles, na cidade de São José do Mipibu. Grande abraço aí, tá aí na tela. Grande abraço para minha querida amiga Regiane Souza. Padaria Equipão Premium, fica lá no Conjunto Pirangi, primeira etapa, na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. O telefone é o 3217-7814, 3217-7814. Um abraço aí para minha amiga auxiliadora. Vamos passando aí, oficina, tá aí Equipão, Oficina Livre de Música, escola de música que atua no mercado de serviços musicais desde 1998, oferecendo cursos de cavaquinho, guitarra, flauta doce, teclado, bateria e musicalização infantil. Fica lá na rua Praia de Pititinga, número 33, no bairro de Nova Parnamirim. Telefone 3222-2871, 3222-2871. Segue também no Instagram, Oficina Livre de Música. Um abraço aí para o professor Armando. Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores, para você que deseja levar seu carro em uma oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura. Leva lá na Martelinho de Ouro, Avenida Jaguarari, 1466, Natal. Telefone 3223-7398. Também o WhatsApp, 98128-8467. Um abraço aí aos empresários Luciano e Mauro. Olivia Danuta, esteticista, cosmetóloga, para você que deseja aí fazer um procedimento estético, dar uma melhorada aí na sua autoestima, fazer um procedimento na pele. Liga agora, o atendimento é a domicílio em Natal e Parnamirim. Telefone 99841-9841. 9998-9841. Segue também no Instagram, @Olivia Danuta Estética. Ecotex, telhas ecológicas, não propaga chamas, economia na estrutura, material atóxico, material afúngico, tudo isso aí é serviço da Ecotex. QR Code, telefone também aí na tela, 98101-1201, 98101-1201. Um abraço aí também para a turma da Ecotex. Humilde Tião, bar e restaurante do Humilde Tião, fica lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Telefone 98178-6393, 98178-6393. Segue o Tião aí nas redes sociais, Facebook e Instagram. Lições de Otimismo e Outras Crônicas, é o livro que eu estou anunciando aqui, desde a retomada do canal, o livro da minha querida amiga Andréia Brás, né? Ela que também é revisora textual, uma das mais importantes aqui de Natal, e lançou esse livro aí no último mês de novembro, lá na livraria da UFRN, Lições de Otimismo e Outras Crônicas. Ela que também é uma cronista muito qualificada. Se você quiser adquirir o livro, entre em contato aí no Instagram da Andréia Brás e também contactá-la aí para o serviço de revisão textual. Repito, é uma das melhores aqui da cidade de Natal. Esse é outro livro que eu estou anunciando, inclusive eu tenho aqui em mãos, que é o livro do meu amigo professor Sueldo Câmara, que é o Imagens da Prosa e da Poesia, ele que lançou aí também no último mês, agora em dezembro ainda, né, no começo de dezembro, professor Sueldo, que estará aqui em breve, né, no canal Cultura em Pauta, me concedendo uma entrevista para falar justamente sobre esse trabalho, né, o Imagens da Prosa e da Poesia. Comecei a ler, muito bacana. Se você quiser adquirir, vou passar aqui o WhatsApp do professor Sueldo e o Instagram. Entre em contato com ele, é fácil, ele manda para você. O WhatsApp é o 99620-4138, 99620-4138, e o Instagram, Sueldo Câmara, _10. Então entra aí em contato com o professor Sueldo
e garanta o livro, que é muito legal. E, finalmente, a coluna da Flávia Arruda, a minha amiga, que esteve aqui semana passada, me concedendo uma entrevista. Ela tem essa coluna aí no Ponto de Vista Online, no blog pontodevistaonline.com.br. Quem quiser seguir também, quem quiser ler o texto da Andréia, é muito legal, sobretudo aí para o público feminino, enfim, é muito bacana também, eu recomendo. Tá aí, né? Um abraço aí para todos os parceiros, colaboradores do Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, apostando aí na educação, na cultura aqui do Estado. Sempre um agradecimento especial a todos eles. Mas vamos voltar aqui ao papo com o professor Marcelo Absan, que a gente está falando sobre a leitura aqui no Brasil, né? Formação do público leitor, os motivos pelos quais o brasileiro ainda, em tese, não é um grande leitor, embora a gente já tenha falado aqui que os números, né, os dados estão apontando aí um crescimento, mas o fato é que ainda não avançamos o suficiente. A gente já falou da possível culpa do poder público, e agora eu quero falar da escola, professor. Qual é a parcela de culpa da escola? Principalmente se a gente pensar, e eu já dei aula em escola pública, particular, eu sei como é, principalmente se a gente pensar que a escola, nas aulas de literatura, sempre, isso historicamente falando, sempre passaram leituras, né, um pouco complexas, digamos assim, para os alunos ainda em tenra idade. Né? Eu, por exemplo, falando de um exemplo pessoal, rapidamente, li Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, com 12 anos de idade. Obviamente que uma criança dessa idade não tem como absorver toda a complexidade de um livro desse. Né? Você acha que a escola tem culpa no sentido de estimular da maneira errada, ou seja, passando leituras clássicos com narrativas, com linguagem muito complexa para crianças, e isso não as atrai para o universo da literatura? Olha, Otávio, na minha avaliação, assim, quer dizer, é o que você falou, talvez 12 anos é um pouco cedo demais. Eu acho que até mesmo para você pegar realmente, poder aproveitar um clássico mesmo, é a partir talvez de uns 30, mas assim, você não deve se privar de ler os clássicos até lá, né, para você compreender o significado maior dele. Agora, o que eu acho que de repente não foi feita uma seleção adequada dos clássicos, porque tem clássicos mais, assim, palatáveis tem para todas as idades. Na minha avaliação, um clássico é aquele que transcende o tempo, né? Ele tem sempre alguma coisa nova para dizer, ele é sempre interessante. Então, eu acho aí que, de repente, também falta na escola uma experimentação, né, nos métodos de ensino. Eu acho que a gente ainda se fixa, né, nos métodos de muitos anos atrás. E eu acho que, assim, como qualquer indústria, é um pouco capitalista falar isso, mas é um fato, no sentido de que a escola tem que estar se inovando, né, e como a escola é pública, talvez tem que partir mais de cima, né. Eu acho, assim, que para a educação no Brasil avançar, como eu falei, não é apenas a questão da verba, é a questão de tentar experimentar novos métodos, e eu acho que, como qualquer ciência, aqui isso pode ser provado, testado, né? Você pega aí umas 10 escolas e fala assim, olha, a gente vai incluir agora tablets, a gente vai fazer um formato mais digital, abraçar a nova era, né? E você vai avaliar como é que ficou a nota, quantos livros os alunos leram este ano, né? E você tem que fazer esse tipo de experimentação, às vezes vai dar errado, às vezes vai dar certo, e replicar o que dá certo. Eu acho que o que está faltando aqui é inovar, né? Mas essa inovação tem que talvez partir um pouco mais de cima para baixo, né? Com recursos, com ideias, também de baixo para cima, mas falta essa, né? Eu acho assim, na questão de seleção dos clássicos, como você falou, 12 anos, talvez muito cedo para ler um clássico desses, mas tem vários clássicos que dá para o pessoal ler com 12, 13, 14, né? E talvez o que eu senti falta, eu fiz escola particular, mas mesmo na escola particular eu senti um pouco de falta de explicar a importância dos clássicos, né, de talvez abordar a coisa mais por cima, primeiramente, né, no primeiro momento, para a gente pegar o gosto, e de repente até leituras não de clássicos, mas de livros mais simples, mais, assim, né, palatáveis, para ir pegando o gosto da leitura, né? Eu acho que sim, a escola cabe um papel importante no estímulo, né? Não é o único agente, mas é um agente importante, não tem dúvida. Tá mudando, professor, porque eu falei, a pergunta trata de um ponto de vista histórico, obviamente, né? Mas até pouco tempo era assim, principalmente no vestibular. Acho que o ensino, o Enem mudou muito essa tendência, né?
Na época do vestibular, você, não sei, você é mais novo do que eu, mas na época do vestibular você tinha uma lista ali de clássicos que você tinha que ler, né? E aquilo te obrigava a passar por aqueles clássicos na educação básica, né? No ensino fundamental, no ensino médio, você tinha que ler obrigatoriamente, porque ia chegar num momento no vestibular em que você ia estar diante daquelas obras e você precisaria responder questões sobre ela, né? Então se tornava algo obrigatório nas escolas. E isso é um erro porque essas obras não estabelecem uma consonância, na maioria das vezes, com jovens, assim, com crianças, né? A gente está falando aqui 12 anos, mas adolescentes também. Essas obras, né, em via de regra, não estabelecem assim um grau de afetividade, de atratividade para os jovens, né, por causa da linguagem, por causa da complexidade narrativa, mas hoje, sobretudo depois do Enem, está mudando bastante, com outras obras sendo pedidas, mais contemporâneas, que estão mais ao gosto da garotada, né? Isso certamente para os próximos anos vai ser uma evolução. Não abandonando os clássicos, porque eles são importantes, né? Mas apresentando outras leituras que estejam mais alinhadas com o que é o gosto da garotada, né? Com certeza, eu fiz, só para até comentar brevemente aqui, eu fiz o vestibular, né, a FUVEST em 2009, e tinha, 2008 para 2009, né, eu passei na faculdade em 2009, e tinha uma lista de leituras, como você bem falou, e eu lembro que dentre essas tinha lá a Cidade e as Serras de Eça de Queiroz, um grandíssimo clássico, que eu lembro que eu fui me arrastando ali, né, no ensino médio, esse clássico, e eu li faz uns poucos anos, né, já com mais maturidade, e eu adorei, só que eu acho que era apenas um momento errado, né, exatamente o que você falou. Então, acontece isso mesmo, interessante esse movimento. Vamos trazer aqui, porque ainda tem algumas questões, professor, vamos trazer aqui de novo as mídias sociais para a discussão. Por que as mídias sociais são inimigas, digamos assim, dessa formação? Inimigas, entre aspas, obviamente. Por causa dessa instantaneidade das informações, do que circula ali, do conteúdo, como diria, né, o Bauman, inclusive tem um episódio aqui sobre o Bauman no canal. Tudo hoje é muito, muito instantâneo, muito fluido, você não quer criar ali vínculos com uma leitura mais pesada, que demanda mais tempo. É por causa disso que as mídias sociais tomam o espaço da literatura? Olha, agora eu sempre fiquei até falando um pouquinho, né, do meu canal literário, que acho que tem muito a ver com tudo isso. Eu sempre fiquei mais aqui no YouTube fazendo conteúdos maiores. E recentemente, literalmente há um mês atrás, eu comecei a fazer micro conteúdos, né, resenhas de 1 minuto, né, assim, eu acabei abraçando essa moda. Eu acho assim que as redes sociais, elas podem ser tanto amigas como inimigas, né? Inimigas por um lado porque é muito fácil a gente passar horas vendo coisas que infelizmente não agregam valor ali, piadas, né? E a gente quer aquela novidade, né? Isso realmente talvez mexe nas dopaminas do cérebro, imagino eu, assim, né? A pessoa ter toda uma novidade em 1 minuto, poder ver um conteúdo audiovisual, uma coisa que a gente nunca tinha, né? Eu sou da época também da TV, eu sou jovem, mas tinha que ficar lá vendo comerciais por 15 minutos, agora você pula o comercial em 3 segundos, é tudo muito líquido, como você falou, as pessoas querem tudo na hora. Por um lado é ruim, porque eu acho que a nossa capacidade de concentração é algo que está difícil hoje em dia, né? Assim, as pessoas se desligarem um pouco e se concentrarem. Então, nesse sentido, eu acho que as redes sociais atrapalham. Eu até fiz um vídeo disso, onde eu falo, olha, você quer ler? Afasta o celular, né? Não adianta só deixar em modo avião, porque a gente tem essa tentação de, alguém mandou um WhatsApp, alguém me seguiu, alguém... Então, né? A gente poder... Mas eu acho, assim, que a gente pode ser aliado desse processo. Eu sempre falo, a modernidade é um processo que não dá para frear, né? Então, assim, as redes sociais vieram para ficar e ou você abraça, não tem como. Então, eu acho, assim, que ela pode ser uma ferramenta, né? No estímulo, entrar nessa onda e, ok, eu estou, às vezes, fazendo um conteúdo de 1 minuto, e a minha esperança com isso é que a pessoa fale, puxa, eu gostei desse livro, eu vou comprar ele e vou tentar ler, ou então vou pegar um conteúdo desse influenciador, não precisa ser eu, mais longo, né? Poxa, eu quero saber mais sobre essa obra. Então, eu acho que isso pode ser uma boa ferramenta para despertar a curiosidade, o interesse, né? Em 1 minuto não dá para você falar muita coisa, mas dá para você despertar o interesse,
né? Então, eu acho que pode ser uma boa ferramenta, sim, né? E isso acho que volta da educação. Talvez a educação tenha que começar a entender essas tendências das redes sociais e usar isso ao seu favor, né? Ou senão ela vai trabalhar contra, né? Ou você se junta ou fica, né? De despertar o gosto, né? Como você falou, você faz um vídeo de 1 minuto para atiçar o interesse, né? A curiosidade de quem está consumindo o teu conteúdo para ir comprar o livro, enfim, ir para uma leitura um pouco mais densa, mais complexa, né? E as escolas precisam se adaptar realmente. Até no sentido de oferecer leituras mais curtas, sabe? Gêneros mais curtos, contos, crônicas, poesias, enfim, não partir logo para o romance, para aquela coisa mais densa, né? Isso é algo que a gente discute. Isso que você falou é fundamental. Eu acho assim, eu senti falta na escola, mesmo na privada, de uma progressão, porque a leitura é uma coisa para a vida, né? Não é para você fazer as listas do vestibular e acabou. Eu acho que então você começar mais devagar, mas entendendo que é um processo que vai se estender pela vida da pessoa, né? Você despertar esse gosto, eu acho que seria um trabalho fundamental da escola, porque a pessoa vai ter a vida inteira para ler, né? Os grandes clássicos, as obras, né? Tem muita coisa que eu não li ainda, que eu quero ler, e que aos poucos fui despertando o gosto, né? Então, acho que isso que você falou é certíssimo. Aqui na minha estante eu não li nem 50% ainda tem muita coisa para ler. Você acha que tem, assim, você acha, professor, mais duas questões para a gente terminar. Você acha que tem a formação do leitor tem a ver com alguma causa determinista, assim, por exemplo, se você está num ambiente recheado de livros, em que seus pais são leitores também e te estimulam, tem a ver com o ambiente em que você é criado, ou não necessariamente você vai se tornar um leitor tendo pais leitores, ou uma casa com uma mini biblioteca, com uma estante recheada de livros? Como é que você vê essa questão? Olha, na minha avaliação, é claro que ajuda, sim, né? Por exemplo, eu tenho muito exemplo do meu pai, onde eu sempre falo isso nos meus vídeos, que nos seus tempos de lazer, quer dizer, ele passava tempo com a gente, mas assim, nos tempos de lazer que ele tinha para ele estava sempre com algum livro na mão. E isso realmente despertava a minha curiosidade, assim, né? Então, eu até sinto muito por quem às vezes não tem esse exemplo em casa, é uma pena, porque eu acho que isso é uma coisa que sim ajuda muito, mas, de novo, eu sou até otimista, eu acho, assim, que com as redes sociais agora, de repente, a gente tem essa possibilidade de ter outros estímulos, mas eu acho que de casa, com certeza, a influência é forte, e particularmente volta na questão social, como eu falei, se os pais trabalham 2, 3 empregos, depois o pai chega em casa acabado, não tem condições de ler, daí a criança não vai ter o exemplo, né? Então, assim, eu acho que é uma questão, de novo, que passa por vários espectros, né? Várias esferas, né? Então, eu acho que sim, o exemplo é forte, né? Na escola também, como você falou. A escola é importante, mas o ambiente doméstico também é fundamental, né? Se você tem o exemplo de casa, de pai, mãe, que são leitores, ou pelo menos um dos dois, ou algum outro parente próximo que mora contigo. No meu caso foi minha avó, né? Minha avó era uma leitora voraz, professora de história, inclusive tem umas coleções antigas aqui do José de Alencar, né? Estão bem empoeiradas, estão aqui na minha estante, também da década de 70 ainda, tá? Eu comecei a ler ali as narrativas do José de Alencar, mesmo sem entender nada, aquilo que a gente estava falando, né? De ler um clássico novo, mas eu pegava ali, ficava folheando. É esse estímulo, né? De você ter ali o livro, né? De você ter alguém que gosta e aquilo vai, de alguma maneira, te estimulando. Não necessariamente você vai se tornar um leitor, a gente está falando aqui, mas com certeza esse estímulo doméstico ajuda bastante, né? E a escola... Desculpa, não, mas ainda só acho que nessa linha você poder conversar com alguém sobre literatura também ajuda muito, né? Então, meu pai, eu sempre tinha um diálogo com ele, mas minha mãe também, ela me incentivava bastante, mas meu pai, às vezes eu falava, olha, tô lendo isso, ele fala, que legal, tô lendo isso. Então, você ter essa troca também é importante, né? Exatamente, ler, o filho lê, depois comenta contigo, né? Cria ali um diálogo, isso aí é importante, né? Para criar o estímulo. Para a gente terminar, professor Marcelo, como é que você vê esse cenário da
da leitura, do público leitor aqui no Brasil para os próximos anos. E como você tem um canal literário, você certamente vai responder essa pergunta muito bem. Dicas, né, de como, até de tecnologia mesmo e tal, dicas de como a gente pode fomentar esse gosto aí nas pessoas que não têm tanto interesse assim pela literatura, como despertar esse gosto, independentemente da idade, a partir de algumas estratégias. Então, de novo, eu acho que assim, a rede social, eu falo, é uma faca de dois gumes, né? Tem ali todas aquelas distrações, mas agora que eu tô entrando mais a fundo, assim, né, nos microconteúdos, tô até no TikTok, uma coisa que eu não esperava, assim, e são conteúdos curtos, de 1 minuto, tô lá competindo com distrações. Mas eu acho que, assim, o interessante dessas redes, uma coisa que eu não comentei, é o alcance, né? Um vídeo de 1 minuto tem um alcance absurdamente grande. Então, ele vai atingir um público não leitor também. Então, eu acho, assim, eu sou mais otimista, né? Em relação a tudo isso. Minha dica, eu fiz até um vídeo sobre isso, eu dei 5 dicas ali, mas eu diria assim, as principais é seguir justamente os perfis literários. Eu sempre falo, não siga, ok, o meu, mas eu faço a minha propaganda, mas siga os outros também, eu sigo outros perfis que vão me incentivar a abraçar novas leituras, a sair da minha zona de conforto da leitura, falar, olha, você tinha que ler isso aqui, e às vezes é uma coisa fora do meu espectro ali, e eu mesmo sou estimulado a alguma coisa nova, né? Mas eu acho que, particularmente, as redes sociais vão converter não leitores em leitores, né? Porque, como eu falei, a gente pega essa média, 5 livros por ano, mas é uma média no Brasil. Infelizmente, vai ter gente que não vai ler nada no ano inteiro, ou vai ler um livro só. Vai ter gente que vai ler 30 livros. Eu tenho inscritos ali que me surpreendem, que leem 50 livros por ano. Por isso que até eu fico otimista. Eu tenho cada inscrito ali que eu falo, puxa vida, tá lendo Stendhal, tá lendo Dostoiévski, Tolstói, tá lendo só coisa, eu falo, top. Eu fico impressionado, assim, né? Pessoas que leem calhamaços, Os Miseráveis, leem coisas grandes e difíceis, e com entusiasmo, né? Agora, o que eu tô olhando é o público não leitor, que eu acho que sim, ele tende a crescer, o não leitor virar leitor, com esses novos conteúdos, né? Agora, o que eu também falo é o seguinte, beleza, você se estimulou, agora você vai ler seu livro, afasta o celular. Eu acho que, assim, a dica fundamental, porque é muita tentação a gente ter essa ansiedade, né, das notificações, né? Puxa, alguém mandou uma mensagem, alguém deixou um like, alguém não sei o quê, né? Então, assim, eu falo assim, 15, não precisa de muito, 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite ao se recolher, que é um ótimo exercício para dormir, né, para se relaxar, desligar, dá meia hora por dia, perfeitamente plausível para a maioria das pessoas. Isso dá 180 horas de leitura por ano. Dá para você ler o que você quiser, né? Os Miseráveis, dá para você ler o quanto você quiser. 180 horas é muita coisa. Então, assim, manter o hábito, né? Um hábito é uma coisa que você precisa de um pouquinho de esforço. Você vai ter que, às vezes, se forçar um pouquinho, mas depois que você começa, você não vai querer parar. Eu sempre falo isso, né? É um prazer muito gostoso. Ainda mais hoje em dia, você poder desligar um pouquinho, né? Esse burburinho todo digital, é importante. Agora, quando você está nas redes, tentar seguir os perfis literários, porque você vai ter o entretenimento que você busca, né, com todo aquele conteúdo audiovisual, e você vai se estimular, né? É importante esse estímulo, eu acho. Assim. Eu sou otimista, eu acho, eu sou sempre um otimista, assim, né? O futuro a Deus pertence, mas eu vejo coisas boas, assim, para o futuro, se a gente souber aproveitar essas ondas digitais. Perfeito. E você será convidado novamente aqui para a gente tratar de algum desses clássicos aí da literatura, porque eu sei que no seu canal você faz aí análises, críticas sobre algumas obras clássicas. Você falou aí do Victor Hugo. Se você tiver um conhecimento maior sobre a obra, a gente vai discutir aqui depois a obra do Victor Hugo, Os Miseráveis. É um prazer enorme. Beleza. Marcelo Absan, professor, falou aqui sobre formação do público leitor no Brasil, os motivos pelos quais o brasileiro ainda supostamente não lê, né? A média aumentou bastante, né? Você falou em 5, se a gente for buscar em alguns anos, era 2, 3, né? Mas, de fato, há um crescimento, mas não sei se tem a ver também, a gente precisa analisar bem esses números, a classe social, né? Também essas questões são importantes, né? Nesse processo. Então é isso, né? Professor Marcelo Absan, sigam aí o canal dele. Qual é o canal, professor? Só para... O canal Literário 1. Estamos no Instagram, YouTube, TikTok e Kawaii. Então, quem assistir esse bate-papo aqui, tá aí a dica, né? O canal no Instagram, né? A página no Instagram, o canal daí do professor Marcelo
Absan, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço muito, Otávio. Um enorme prazer estar aqui, uma honra. Valeu. Então sigam aí o canal do Marcelo, sigam também o meu canal, se inscrevam aqui. Tem muita coisa bacana. Durante a semana ainda vai ter muita coisa boa aqui no canal Cultura em Pauta. Contamos sempre com a audiência de todos vocês. Valeu, abraço a todos.